J. Rodrigues Valle escreveu em 1933 Nova Concepção da História. Já nesta época, em 33, o autor, Rodrigues Valle, já tinha uma ideia de como deveria ser estudado a história. De forma magistral, ele nos apresenta nesse livro. Inicia ele dizendo: já se tem dito que a história atingirá o mais alto grau de perfeição, subordinando de algum modo os acontecimentos concretos à ação de leis abstratas. Cooperar para a elevação da história a esse grau de perfeição é alvo deste trabalho. Procuramos fixar com o mesmo objetivo os milênios, o nosso planeta e o universo, experimentando reduzir os acontecimentos à unidade de causa e de fim. Estudando neste livro a história sob o prisma dos elementos permanentes e das forças sempre ativas, no tempo e no espaço, visamos sobretudo mostrar a necessidade e a possibilidade de se criar uma nova história. Esta é a intenção do autor neste livro, na sua nova concepção da história. E no capítulo Personalismo, ele já entra dizendo uma coisa muito interessante. Protágoras já sustentava que sobre todas as coisas se pode afirmar que igualmente o pró e o contra, e que o sim ou não são igualmente verdadeiros. Nunca perdeu sua consistência de bom aço um velho argumento, tantas vezes defendido, que tão bem desenvolveu Montaigne, derivado da contradição e da diversidade das opiniões humanas. O homem pretende conhecer a verdade, como sucede que não seja mesmo para todos e que um julga o verdadeiro ou que o outro julga falso. Não pode haver senão uma única verdade, e há 1000 opiniões sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis. Sobre o verdadeiro estudo da história, diz o autor, o estudo da história, como é feito comumente, é um sorvedouro de tempo consumido quase em pura perda. Não asseveramos que as bagatelas da história sejam de todo desprovidas de valor, pois nada existe que, em certas circunstâncias, não tenha alguma utilidade. Seu valor, porém, raramente se concretiza. Os estudos históricos tornam o cérebro uma armazenagem de conhecimentos vazios, que ocupam o lugar que deve ter outro destino. Então, aqui uma crítica muito interessante, já lá em 1933, que fazia o autor ao estudo da história. Interessante também esse pensamento da história que o autor tem em relação à personalidade humana. Os estudos feitos sobre o homem trouxeram grandes elucidações sobre o passado. Esses estudos podem levar-nos a interessantes conclusões sobre o porvir. Vamos examinar apenas um exemplo. O homem na sua velhice reproduz a sua infância. Tiramos daí a seguinte ilação: a humanidade na sua velhice reproduzirá a sua infância, diz o autor. Ribot mostra-nos que o enfraquecimento da memória recai primeiramente sobre os fatos recentes. Os fatos novos já não se inscrevem nos centros nervosos, ou apagam-se logo. A causa, consoante ele, consiste numa lesão anatômica, um começo de degenerência das células nervosas em via de atrofia. O novo desaparece antes do antigo. Assim, o enfraquecimento recai depois nas aquisições intelectuais, científicas, artísticas, profissionais, línguas estrangeiras, etc. As lembranças pessoais apagam-se descendo para o passado. E sobre a questão de como vai caminhar a humanidade para a religiosidade, já previa o autor lá em 1933 e acertou em cheio. Veja, a irreligiosidade no futuro da humanidade, por tantos publicistas assegurada, até há pouco e ainda agora reafirmada, acha-se desmentida pela notável e irretorquível argumento da religiosidade. Então, já lá atrás,
previa o autor que a humanidade caminharia ao contrário do que lá já se falava, caminha a humanidade para a busca da religiosidade, e acertou em cheio Rodrigues Vale na nova concepção da história. Esse livro, 1933, editora Guanabara, que eu indico a todos.